Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Primeiro dia de Bolsonaro como presidente, Marcelo Rebelo de Sousa esteve com um homólogo brasileiro. Quais as primeiras medidas do novo chefe de Estado do Brasil para ficar a conhecer neste jornal? Na Dinamarca, acidente com um comboio faz 6 mortos e 16 feridos. Tudo aconteceu na linha ferroviária que liga as duas principais ilhas do país. E para ver no fim desta edição, Mário Centeno é o melhor ministro das Finanças da Europa. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Jair Bolsonaro hoje em Brasília. O encontro acontece um dia depois da tomada de posse do novo chefe de Estado brasileiro. Jair Bolsonaro abriu as portas do Palácio do Planalto a Marcelo Rebelo de Sousa e prometeu retribuir a visita. O chefe de Estado português classifica o encontro como positivo. Foi formalmente muito boa e foi substancialmente muito boa. Formalmente muito boa pelo tom fraternal. Como eu disse e como disse o presidente Bolsonaro, era uma reunião entre irmãos. E entre irmãos, o que há a dizer se diz rápido, como se diz em família, e há uma empatia natural entre povos que facilita fazer passar a mensagem. No plano da substância, naturalmente havia pontos que teriam de ser tratados. Primeiro ponto era o da comunidade brasileira em Portugal, que está crescendo, que teoricamente são 100 mil em 10 milhões, mas na prática são bem mais, o que é uma percentagem muito significativa e muito transversal, economicamente, etariamente, socialmente. O outro ponto, a comunidade portuguesa no Brasil, que é de gerações muito diferentes, e há uma comunidade nova, estudantes, intelectuais, cientistas, empresários, e também isso foi naturalmente versado. A cooperação económica, uma cooperação bilateral económica, que já existe em domínios como o digital, as novas tecnologias, a energia, incluindo as renováveis. Passos científicos importantes, desenvolvimento do turismo e do comércio bilateral, que está crescendo, o turismo nos dois sentidos e o comércio também. De resto, o dia do novo presidente brasileiro ficou marcado pelos apertos de mão. Além do chefe de Estado português, recebeu o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, o vice-presidente do Parlamento chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. E foi no primeiro dia como presidente que Jair Bolsonaro entregou um documento com as primeiras medidas. Medidas que vão ao encontro das promessas que fez na campanha eleitoral. Um aumento de 5,45% para R$ 998, qualquer coisa como 230 euros. O primeiro ato legislativo de Jair Bolsonaro passou pelo aumento do salário mínimo, mas contrariamente ao que estava previsto no orçamento de Michel Temer para 2019, não foi ultrapassada a barreira dos R$1.000. Um aumento aquém das expectativas, justificado pelo facto da inflação também ter sido mais baixa que o esperado. A comunidade indígena também tem razões de queixa. Se até agora a identificação e demarcação de terras indígenas era responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, agora está nas mãos do Ministério da Agricultura. Quer isto dizer que os agricultores têm carta branca para delimitar as suas próprias terras em reservas até agora protegidas. Quanto à liberalização do porte de arma, ainda não foi desta. Bolsonaro tinha levantado a hipótese de emitir um decreto para ultrapassar a lei em vigor, mas ainda não passou das palavras à ação. A tomada de posse foi esta terça-feira. Milhares de pessoas estiveram presentes na cerimónia, incluindo chefes de Estado. Mas as reações a Jair Bolsonaro como presidente encheram as redes sociais. Jair Bolsonaro é o novo presidente brasileiro. Chega para a cerimónia de tomada de posse no antigo Rolls-Royce. No Palácio do Planalto foi recebido pelo antecessor Michel Temer, onde recebeu a faixa presidencial.
Recebeu esta faixa verde e amarela e o mundo reagiu. O futuro governo de Bolsonaro está em destaque na imprensa internacional. Muitos jornais comparam o brasileiro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apresentado como representante da extrema-direita, Bolsonaro já foi apelidado de Trump tropical. A imprensa destaca as diferenças em relação aos antecessores e traça os desafios que vai enfrentar no que toca ao combate à violência e à corrupção. A capital brasileira contou com a presença de vários chefes de Estado e de Governo. Entre os líderes esteve o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. As reações também se fizeram sentir nas redes sociais. Michel Temer passa o testemunho e agradece. Os presidentes da Argentina e da Bolívia também desejam o melhor ao país que consideram amigo e irmão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu também esteve presente e eternizou o momento. Convidado, mas ausente, esteve Donald Trump. Mas Trump tem sempre presença assegurada no Twitter, dá os parabéns a Bolsonaro e diz que os Estados Unidos estão com ele. No discurso da posse, o novo presidente brasileiro apostou na retórica anticorrupção que marcou a campanha e diz defender os interesses brasileiros, em primeiro lugar. Um acidente com um comboio na Dinamarca fez 6 mortos e 16 feridos. O veículo de passageiros embateu contra um contentor que terá caído de um outro comboio minutos antes. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã na ponte Grande Belt que liga as duas maiores ilhas da Dinamarca. Um comboio com destino a Copenhaga, com 3 funcionários e 131 passageiros a bordo, foi atingido por objetos que saltaram de um comboio de mercadorias que seguia na direção contrária. As imagens do local mostram o comboio de carga parado e carregado com embalagens de cerveja. 6 pessoas morreram e 16 ficaram feridas. Segundo informações da agência Reuters, que cita fonte da polícia local, nenhum dos feridos corre risco de vida. Este foi o maior acidente ferroviário dos últimos 30 anos na Dinamarca. Estávamos em movimento e de repente ouvimos um grande estrondo. As janelas explodiram contra as nossas cabeças e caímos ao chão. Depois o comboio parou. O mau tempo que atinge o país dificultou os trabalhos dos serviços de emergência. O temporal Alfrida provocou alterações na circulação ferroviária por causa da queda de árvores. O aumento do nível da água em várias partes do país levou as autoridades a emitirem um alerta de tempo muito perigoso. Na Rússia, 20 pessoas morreram numa explosão num prédio com vários apartamentos. O acidente aconteceu no interior do país. Fuga de gás poderá ser a causa. E leva-se para 22 mortos o balanço das vítimas mortais da derrocada de um edifício residencial na passada segunda-feira na cidade russa de Magnitogorsk, na região dos Urais. Um balanço ainda provisório, já que as equipas de resgate continuam as buscas entre os escombros, na esperança de localizar outras 22 pessoas dadas como desaparecidas. Esta terça-feira, um bebê foi resgatado com vida das ruínas. Um milagre, segundo os responsáveis dos serviços de emergência, depois de 35 horas passadas entre os escombros do edifício face a temperaturas que chegam aos 17 graus negativos. A derrocada parcial foi provocada por uma explosão, provavelmente ligada a uma fuga de gás. Nos últimos dias, a Alemanha tem sido palco de ataques xenófobos. O governo alemão já condenou os atos de violência que fizeram 8 feridos. A passagem de ano ficou marcada por episódios de violência em algumas cidades alemãs. Um homem atropelou intencionalmente várias pessoas em Bottrop e Essen. 8 adultos e crianças de nacionalidades síria e afegã e um cidadão alemão com ascendência turca ficaram feridos. O que é claro é que ele escolheu as pessoas com base na sua aparência para atropelá-las e matá-las. Ele fez comentários xenófobos quer durante a sua detenção, quer durante o primeiro interrogatório. Fez declarações claramente xenófobas e disse que era essa uma das razões de ter atacado estas pessoas. O homem foi, entretanto, acusado de várias tentativas de homicídio. Noutra cidade, em Amberg, 4 adolescentes foram detidos por terem agredido 12 pessoas.
Os agressores, de origem síria, iraniana e afegã, estariam alcoolizados e terão atacado as pessoas que passavam junto à estação ferroviária de forma aleatória. O governo federal alemão já condenou os acontecimentos. Recebemos com consternação a notícia do que aconteceu em Amberg e Bottrop. Os acontecimentos em Amberg e Bottrop são horríveis e devem agora ser esclarecidos pelos investigadores e punidos pelo sistema judicial. O governo garante que na Alemanha não há lugar para extremismo e violência. A extrema-direita em Espanha tem vindo a ganhar terreno. O jornal El Mundo divulgou uma sondagem que revela que, se as eleições fossem hoje, o partido Vox podia conseguir 45 lugares no Parlamento. A direita nacionalista ganha terreno em Espanha e tudo indica que 2019 será o ano do Vox. O partido de Santiago Abascal pode entrar pela primeira vez no Parlamento e tornar-se fundamental para a formação do governo. Segundo a sondagem divulgada esta quarta-feira pelo jornal El Mundo, se as eleições fossem hoje, o Vox teria entre 9% e 12% dos votos, o que significa entre 43 e 45 cadeiras no Parlamento. O Vox foi a grande surpresa das eleições regionais na Andaluzia, ao conseguir 12 lugares no Parlamento Regional. A subida impressionante da extrema-direita em Espanha deve-se sobretudo ao mau momento do Partido Popular, que passaria de 33% dos votos para apenas 12% e perderia quase metade dos lugares na Assembleia. A sondagem divulgada pelo El Mundo revela que o PSOE lidera as intenções de voto com 22%, um resultado com o qual dificilmente conseguiria manter a presidência do governo, mesmo com uma aliança com o Podemos e com os partidos nacionalistas e separatistas. Os deputados britânicos votam este mês o acordo entre Londres e Bruxelas quanto ao Brexit. Quando se adivinha uma rejeição do documento, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros alerta para um impacto de uma saída sem acordo. Passado o período festivo, está de volta a telenovela em torno do Brexit. Os deputados britânicos vão votar em breve o acordo que Theresa May conseguiu em Bruxelas, mas o mais provável é que este não seja aprovado. Perante este cenário, o Reino Unido ou sai sem acordo ou realiza um segundo referendo. O ministro dos Negócios Estrangeiros deixa um alerta. Temos de nos lembrar que um Brexit sem acordo iria causar perturbações que iriam durar algum tempo, mas um segundo referendo iria causar também danos incríveis, porque somos uma democracia. O povo britânico deu-nos instruções, pediu-nos para sairmos da União Europeia e estão à espera que nós o façamos. Uma nova sondagem do Partido Trabalhista mostra que mais de 70% dos seus membros querem que o líder Jeremy Corbyn faça pressão para que haja um segundo referendo. Um pedido difícil de fazer a um eurocético. A oposição critica alguns dos preparativos do Executivo para a saída da União Europeia sem um eventual acordo. O governo britânico atribuiu um contrato lucrativo de transporte em ferry a uma empresa sem barcos nem experiência. Mário Centeno foi eleito o melhor ministro das Finanças da Europa. O ministro português e também presidente do Eurogrupo foi distinguido pela revista financeira do Financial Times. Um reconhecimento da incrível recuperação económica de Portugal e o sucesso dos primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo. Estas foram as principais razões avançadas pela revista The Banker do grupo Financial Times para a escolha de Mário Centeno como ministro das Finanças do ano na Europa. A publicação britânica salientou nomeadamente o sucesso do primeiro presidente do Eurogrupo do sul da Europa e primeiro de um país resgatado nas negociações para a reforma do euro em dezembro. A revista destaca que o ministro português das Finanças enfrentará em 2019 dois grandes desafios a nível europeu: o pilar da União Bancária e a tentativa para alicerçar a credibilidade do projeto do euro. É o fim desta edição do Euronews Noite. Pode continuar a acompanhar-nos no nosso site e nas redes sociais. Fique bem.